Sejam bem-vindos a mais esta videoaula do Codelex. Nesta videoaula nós vamos falar sobre como utilizar as atividades de inifile. Então nós vamos ler um arquivo ini e escrever um arquivo ini. Então vamos mudar para o nosso Delphi e iniciar uma nova aplicação. Vamos lá, VCL Application. Salvamos essa application, essa é a nossa aula de número 13. Vamos colocar aqui nos nossos vídeos de treinamento na pasta de Delphi. Ok, Unit 1, projeto 1, para facilitar, e vamos abrir o Codelex Explorer, criando um novo projeto, que também será salvo na nossa pasta da aula 13. Trabalhando com inifile. Ok, feito isso, nós temos a estrutura inicial. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser adicionar um novo data source, e para fazer isso eu vou utilizar a opção de importar dados. Então primeiro eu vou fazer o data source, vamos dizer que ele é local memory table, vai ser uma tabela em memória, e eu não vou importar dados agora, vamos marcar que sim, pronto. Aí ele abriu para mim a nossa tela de importação. Eu vou importar as tabelas de um inifile. Então, além de trabalhar com inifile para ler e escrever, nós vamos utilizar essa opção do import from data source do Codelex para criar essa tabela baseada no arquivo ini. Eu vou abrir, antes de tudo, esse arquivo ini para que vocês vejam o que nós temos nele. Essa opção aqui, nosso inexample. Vocês podem ver que nós temos aqui 3 seções diferentes no inifile, então ele vai criar para nós 3 tabelas. Uma tabela test, uma tabela database e uma tabela user. Sem o conteúdo, somente com a estrutura. Então vamos testar isso. Primeira coisa que eu preciso fazer é copiar esse conteúdo para a minha área de importação. A mesma coisa que nós fizemos numa aula anterior, onde nós criamos uma tabela baseada num arquivo JSON. Next, ele já identificou as estruturas aqui, vou selecionar todos e criamos então as 3 tabelas. Expandindo o meu data source, nós podemos ver que eu tenho lá database, teste, local user, todos os tabelas em memórias estão criadas. Agora vamos para as nossas classes. Para fazer isso eu vou adicionar um data model, vou chamar ele de inifile. Ele cria uma classe inicial, na verdade uma estrutura para que eu crie uma classe. Agora eu estou criando a classe em si. Essa classe vai se chamar inifile management, que vai administrar os meus arquivos ini. Feito isso, eu vou adicionar uma primeira função, que vai ser ler read inifile. E já vou adicionar a outra função, que nós vamos utilizar depois, que é o write inifile. Essa eu vou dizer que ela é estática, só para vocês notarem a diferença dela. Notem que a cor aqui já mudou, porque é uma função estática, e se nós observarmos o código-fonte, vocês podem notar que o que é estático ele é um class procedure, certo? Eu não preciso criar uma instância da minha classe para utilizar. Apesar de que quando nós estamos trabalhando com o Codelex, você não precisa se preocupar com isso, ele vai fazer todo o trabalho para a gente. Feito isso, vamos então primeiro para o read inifile. O que eu preciso? Eu preciso saber de onde vem, de onde está vindo o meu arquivo ini, qual é o path dele, para que eu possa importar. Então, se nós iniciarmos aqui adicionando uma atividade de leitura de inifile, que está aqui, inifile read, nós podemos ver o que eu preciso. Então eu preciso uma variável onde eu vou jogar os resultados desse inifile, que é uma entidade, que é uma tabela, e o caminho dele. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma variável
que vai receber o caminho dele. Eu gosto de jogar para cima e para baixo, assim, para destacar melhor o fluxo e também perceber que as nossas atividades estão conectadas. O tipo dela vai ser uma string e a inicialização já vai ser o caminho do meu Inifile, ok? Então fica fácil para a gente trabalhar dessa forma. Aula 13, vou copiar aqui o nome do meu Inifile, deixa eu aumentar aqui para conseguir ver o caminho completo. Lá está, é isso que eu quero. Seleciono, copio, volto para o meu Delphi e colo aqui. Isso precisa ser uma string, então eu uso essa opção stringify, que ele vai colocar as aspas no início e no fim. E aqui eu vou dizer path Inifile, certo? Preciso de mais uma variável que vai ser a minha entidade. Então, o tipo da minha variável aqui será uma entity. Vamos lá. Vou dizer que ele é uma entity e quando eu seleciono o entity, ele me pede qual entity você quer. Nesse caso, eu vou colocar aqui, por exemplo, database. Ok? Ele me dá várias informações da database. Não vou inicializar com nada, vou deixar como nome de database e vou salvar. Acessando o meu Inifile Read, eu tenho então disponível já a minha entidade. Notem que ele não deixa associar coisas erradas, ele vai liberar a opção apenas para o que é compatível e também o path. Aqui no database eu poderia inicializar com algum valor aqui. Nós vamos fazer isso no outro exemplo de write Inifile. E para que eu consiga ter esse retorno e visualizar lá no meu Delphi o que está acontecendo, eu tenho que setar esse cara como o retorno da minha variável, ou seja, ele vai deixar de ser um método do tipo procedure e vai mudar para um tipo function. Até vou deixar aberto aqui, vocês podem visualizar tudo que ele já fez para a gente. Vou setar aqui e aqui eu mudo para o meu objeto database, a minha entidade. Notem que ele já mudou para function, já me deu um result. No mesmo momento ele fez toda a alteração que eu preciso para trabalhar aqui. Salvo, vou para o meu Delphi, vou colocar aqui, como de costume, um dbgrid. Também vou colocar um data source, um codex project e um codex dataset. Ok? Data source eu posso deixar aqui. E eu vou colocar então um botão apenas para que eu possa abrir o meu dataset, meu codex dataset. Esse cara aqui vai receber o código codex.dataset.open, nada além disso, tá? Muito bem, feito isso, vou dizer que ele é o read. Vai ler o conteúdo do meu Inifile. Data source então recebe o meu codex dataset, o meu dbgrid recebe o meu data source, o meu codex dataset recebe o meu codex project e o meu codex project recebe, vamos colocar assim, codex project recebe o projeto em si, ok? Depois que eu setei o projeto, nós vamos fazer mais uma configuração aqui. Então, para setar o projeto, ele vai ser eu trabalhando com o Inifile. Vou acessar aqui, nesse momento eu tenho uma lista de vários projetos, sempre em ordem de criação. Feito isso, eu volto para o meu codex dataset, clico com o botão direito e digo, eu quero associar isso a um flow. Que flow que eu quero associar? A leitura do meu Inifile. Feito? Deixa eu fazer de novo aqui. Se eu tiver com o meu cursor fora do local da última parte da Unity, ele faz isso para mim, mas a gente está ajustando isso. Na próxima versão já vai estar resolvido. Feito. Então, teoricamente, ele já tem o que ele precisa para me mostrar o conteúdo do meu Inifile. Vamos rodar a minha aplicação. Vou dar um read Inifile, ele está me dizendo assim, ó, olha, você está trabalhando com links, strong links, e você precisa definir essa diretiva de compilação. E eu esqueci isso de novo, mas na videoaula anterior eu falei sobre ela.
Vamos colocar isso aqui então em Project View Source, para que o meu projeto todo esteja habilitado para usar esse tipo de link. Vamos mudar aqui o overwrite para insert. Pronto. Com isso, vamos rodar. Aqui ele está me dizendo password, username, ok, and password, ok. Vamos voltar para o meu, onde eu inicializei aqui, teoricamente esse aqui. Ele é um inteiro, agora eu vi que ele está definido como um inteiro aqui, ó. Então ele é 1, 2, 3 e não uma string. E aqui também esse active, apesar de ser ativo, active ele está como inteiro, vou colocar como 1, que vai ser verdadeiro nesse caso. Rodo a minha aplicação. E write in file. Vamos ver o que ele escreveu para mim. Se eu voltar aqui para o meu inifile, vou puxar ele para cá. Notem que ele escreveu 1, 2, 3, Ricardo e 1, conforme eu fiz. Por que ele não mostrou aqui? Provavelmente porque eu tinha que atualizar isso antes. Então vamos fazer um teste, vamos ver. Aqui. Feito isso, eu vou fazer diferente então. Eu vou dizer para esse cara aqui, ó, que ele vai somente abrir o dataset e eu vou fazer a mesma associação que eu fiz com o outro. Load from flow, write in file. Note que agora ele fez certinho aqui. Ele fez a associação para mim. Quando eu rodar, ele vai abrir o meu dataset já com o caminho certo. Claro que eu vou precisar escrever de novo o caminho aqui. Agora eu vou fazer diferente. Vou pegar do meu próprio fluxo, onde eu inicializei a minha variável aqui, ó, que eu tenho o meu caminho definido. Volto para cá, volto para o fonte e colo aqui. Pronto, agora sim. Roda a aplicação novamente. E então nós teremos o conteúdo sendo mostrado aqui. Então eu associei no meu ini, ele tanto escreveu no meu ini, como vocês podem ver aqui, ó, ele pediu para recarregar de novo o ini. Poderia até mudar o valor aqui para a gente ter certeza que isso está funcionando certinho. Poderia vir aqui nessa variável e mudar aqui, botar GDK, por exemplo. 456, 545, enfim, não importa. Rodamos novamente e toda vez que eu escrever no meu arquivo, eu também atualizo aqui embaixo. Se eu abrir o arquivo, ele está recarregando, certo? E notem que ele pegou o local certo, ele pegou a estrutura certa do meu ini. Então essa é uma forma bastante simples de se trabalhar com estruturas de arquivo ini. Read in file, write in file, sem muito código, para escrever, eu diria, porque se nós acessarmos aqui a nossa Unity, a nossa classe, ela está bem grande, né? Já tem bastante coisa que ele associou e fez automaticamente para a gente, tá bom? Era isso, dúvidas eu estou à disposição. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima videoaula.